Ontem, o Banco Central revisou a taxa Selic, aumentando-a para 4,75% ao ano. Neste ano de 2021, nós já tivemos 4 reuniões do Banco Central e em 3 delas houve aumento na taxa Selic. E se você escuta tudo isso, uma notícia dessa, e ainda fica com dúvidas sobre o que tudo isso significa, ou então você confunde a taxa Selic com o CDI, este vídeo é para você. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela serve como referência tanto para os empréstimos e financiamentos e para algumas aplicações financeiras como o Tesouro Selic. Já deu para perceber que ela é importante, né? A taxa Selic, então, é um número, um percentual que foi definido por algumas pessoas que têm poder para fazer isso, e o grande objetivo é fazer com que a meta de inflação seja alcançada. Mas como que a taxa Selic influencia na inflação? Vamos supor um cenário onde a economia está aquecida, está todo mundo comprando, todo mundo com dinheiro consumindo. Se está todo mundo comprando, os preços irão subir. O que o Banco Central faz? Ele aumenta a taxa Selic. Como a taxa Selic é uma referência para os empréstimos e financiamentos, então esse empréstimo ele fica mais caro. Então, se eu tenho menos pessoas contratando linhas de crédito, menos dinheiro estará circulando na economia. Então, a economia dá uma desaquecida, uma desacelerada, e dessa forma nós temos a redução da inflação. Já o CDI significa Certificado de Depósito Interfinanceiro. Ele também é uma taxa de juros, mas ele não é definido por alguém como acontece lá na taxa Selic. Ele é a média das taxas de juros praticadas nos empréstimos de um dia entre as instituições financeiras. Bom, vamos para um exemplo para ficar tudo muito mais claro. Suponha que o Banco A, ele fechou o dia com caixa negativo e o Banco Central não permite que isso aconteça, tá? Então, o que o Banco A faz? Ele pede dinheiro emprestado para o Banco B. E o Banco B empresta, então, dinheiro para ele. Esse empréstimo tem o prazo de um dia útil. Então, no próximo dia útil, o Banco A irá devolver o dinheiro que ele pegou emprestado, mais uma taxa de juros. E a média dessas taxas de juros praticadas entre esses empréstimos entre os bancos forma-se o CDI. E quando um banco irá formar a sua taxa de juros, que ele irá cobrar do outro banco, ele também utiliza a taxa Selic como parâmetro. E formado o CDI, ele é também indexador de algumas aplicações financeiras, como CDBs, LCIs, LCAs, dentre outras. Por mais que ambos são taxas de juros e são indexadores de algumas aplicações financeiras, conceitualmente eles são diferentes, porque cada um tem a sua função. Mas quando eu analiso a taxa Selic e o CDI, tendo um olhar em relação a números, eles são bem parecidos. Na verdade, eles andam próximos, né? Porque normalmente o CDI é 0,10 pontos percentuais abaixo da taxa Selic. Pode, óbvio, ter alguma variação, mas normalmente é esse 0,10. Então, se a Selic está em 2%, normalmente o CDI estará em 1,90. E hoje que a taxa Selic está em 4,75, o CDI ficará muito próximo de 4,65%. Neste vídeo, eu passei para vocês as semelhanças e as diferenças entre a taxa Selic e o CDI. Aproveitem e se inscrevam aqui no meu canal, me sigam também no Instagram,
Lá eu estou como Planeje Invest.